Eu vou falar sobre o ministério de pastor. A maioria aqui, não, entre as irmãs e alguns irmãos, tem menos pastores, no total. Mas duas coisas queria deixar. Nós vamos citar muitos versículos da palavra de Deus. Tem uma apostila aí, não vamos fugir da apostila, a maioria dos versículos, mas é a Bíblia. E a palavra de Deus não volta vazia. Então, todos nós seremos edificados e abençoados pela palavra de Deus. E um segundo ponto, Hebreus 13 diz, obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas, para que eles façam isso não gemendo, mas com gozo, com alegria. Então nós todos devemos ter essa perspectiva, sermos motivos de gratidão a Deus nas nossas orações, e não esquecermos nunca que também somos ovelhas de Jesus, e sermos motivo de bênção para o Senhor. O tema que me deram foi pastor, marido e pai. Eu orei, eu creio que essa palavra convicção já ajuda-nos muito a conduzirmos em cima do tema, Convicção do pastor, a garra. Convicção é uma palavra muito interessante. Além de uma reportagem um tempo atrás, uma empresa daqui de Franca, fabricante de calçados, eles queriam vender calçados na Índia. Era o projeto deles. E eles enviaram dois pesquisadores, um no norte e outro no sul da Índia. Uns 15 dias depois, começaram a chegar então as observações. O primeiro diz: esqueçam, ninguém usa esse tipo de calçado, dessa sandália que nós fabricamos aqui na Índia. Então eles desistam do processo, aqui ninguém usa sandálias. E logo chegou o outro: vamos faturar muita grana, vamos fazer a América, aqui ninguém usa sandália. Veja a visão. Olha, ninguém usa e vamos vender o nosso produto. O outro, ninguém usa, nem vamos tentar. Um dos nossos colegas de ministério, no passado, ele foi fazer tendas, Isso não é errado. A situação da igreja e do ministério, ele foi vender, vendas. Mas ele mesmo, falando do púlpito, diz que vendas não é a praia dele. E ele foi trabalhar vendendo de porta em porta, vendendo um produto. E na primeira porta que ele bateu, tocou campainha, não saiu ninguém. Ele falou: graças a Deus. Não é por menos que ele ficou pouco tempo ali. É bom que nós tenhamos convicções do que Deus quer de nós. Vamos ler todos juntos esse versículo? Está aí na folha, está aqui, Então vamos lá. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Esse versículo, ele já está no coração, creio que da maioria aqui. Nós conhecemos esse versículo. Não fosses vós que me escolhestes, Jesus dizendo aos seus discípulos. Pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós não podemos pensar somente, porque isso inclui frutos como almas perdidas, ganhando almas, também, mas é um lastro de bom testemunho, uma família
que aprende a amar a Deus através do ministério do pastor. É fruto. Uma família bem estruturada numa sociedade podre e corrupta, onde trocar de esposa é como trocar de roupa, onde os irmãos, a igreja está ali prezando pela palavra de Deus, é um testemunho, é um fruto. Nossa escola bíblica, alguns anos atrás, aquele papel que dá para as crianças levar para casa, o folheto, o versículo, eles decorarem, voltar no outro dia com o versículo, nós usamos alguns papéis reciclados. Eu tinha feito um estudo sobre submissão, o marido amoroso, a mulher submissa. Então eu usei, mas naquele folhetinho onde na frente estava um versículo, nas costas tinha um pedacinho. E o pedacinho diz: mulheres, amai os vossos maridos. Uma mãe que não é crente, aquele versículo começou a falar no coração dela. E toda hora o menino pegava o versículo para decorar, ela tomava e olhava. E foi nos procurar. E ela chegou com a seguinte fala: eu vejo o pastor e a esposa todos os domingos descendo para a igreja com a Bíblia, felizes. Um testemunho. Ouviu a palavra de Deus, houve aconselhamentos. Então, não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É muito importante. 3 coisas, Que horas que a placa sobe? Meio-dia. Primeiro, irmãos, é bom que nós todos nunca percamos esta visão. Convicção de que fomos o quê? Chamados. É um privilégio, irmãos. É um privilégio. Fomos chamados por Deus. Não vos escolhestes vós a mim. Convicção de que Deus nos convocou para participarmos da sua obra. É uma obra, é um trabalho. O último versículo lá de Hebreus 11 diz daqueles gigantes, daqueles heróis da fé, mas ali diz para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O trabalho, plano de Deus. Andando de carro com um irmão da igreja, que trabalhou na construção daquela túnel que passa por baixo do Rio Pinheiros, ali no fim da Juscelino Kubitschek, em São Paulo, e eu com ele no carro, ele falou: pastor, eu ajudei a construir esse túnel. Eu fiquei pensando, o que será que ele fez? Amarrou alguns ferros, jogou algum reboco, Mas ele trabalhou, ele estava orgulhoso. Irmãos, a obra do Senhor é gigantesca, mas você faz parte. Eu faço parte, fazemos parte, somos participantes, somos cooperadores, que é a palavra de Deus. Eu estou lhe chamando para cooperar na minha obra. Esse outro versículo que eu coloquei é mais empolgante ainda aqui na folha, Nós somos cooperadores do vosso gozo. Não que eu tenha domínio sobre a vossa fé, o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Coríntios, mas nós somos cooperadores da vossa alegria, do vosso gozo. Temos uma irmã que trabalha, a gente chama de secretária, Secretária da igreja, da Julieta. Ela ajuda lá. Essa irmã, eu me lembro até hoje, quando ela estava para ganhar sua primeira filha, ela não era crente. O irmão dela, que era da nossa igreja, pastor, pode ajudar? Eu falei, eu estou pronto. Hora que falar, vou até deixar
né, o celular na cabeceira, porque bebê sempre precisa de nascer de madrugada, né? De madrugada é que eles dão lá os primeiros, né, rasgando, eu quero ir, não importa. Então, foi de madrugada, e ela falou, eu lembro até hoje, pastor, mas olha, 5 anos, a menina já crente, crescida, não era crente. Um dia, do nada, limpando a casa de uma outra pessoa, ela começou a pensar no Evangelho, nas palavras, no que foi passado. Ela parou e lá, dentro de uma casa que as pessoas não são crentes, ela aceitou Jesus. Terminou, correu em casa. Que alegria, que gozo. Ela falava, como é bom, porque eu não fiz isso antes. Aí Juliette falou, nós oramos, cooperadores do gozo. Você já tem coisa melhor, irmãos, você participar do perdão, do pecado de alguém, a nova vida nascendo, transformando. Isso é convicção. Tudo que nós pudermos fazer para transmitirmos isso, né? Então, cooperadores do vosso gozo. Paulo diz em 1 Timóteo 1,12, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Oh, puxa, já foi tão maravilhoso Deus tirar aquele rancor, aquele ódio do meu coração. Tito 3,3. Eu era odioso, odiento, eu odiava todos. Caminho de Damasco lá. O Senhor o resgata. Falei, olha, Paulo, eu tenho uma obra nobre para você. Dou graças. Deus não olhou para mim, né, e me edificou naturalmente, mas Ele colocou-me num ministério especial, pondo-me no ministério. Esse versículo que tem aí na folha, o último, referência não está certa, é 2 Timóteo 1,11. Para o que digo a verdade em Cristo, não mito, foi confortado, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Convicção, fomos chamados, Deus nos separou. Um segundo ponto, convicção para deixar o trabalho social. Não é errado o ministério parcial. Não estou dizendo que não deve. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não nos dá essa liberdade, se a chamou para ser um pastor, tem que deixar tudo, não importa o tamanho da igreja, que a igreja oferece. Não, vamos fazer tendas, vamos trabalhar. Mas não podemos perder a visão. Quando assim que a possibilidade permite, não tenha medo, seja corajoso, abrace o ministério de tempo integral, a oportunidade abençoada, Deus permitiu. Por quê, irmãos? Porque o ministério exige muito tempo. Muito tempo. Então, uma convocação de Deus para deixar o trabalho social. Nós vemos aqui Jesus, né, naquela pesca maravilhosa com os discípulos, né, trouxeram os peixes. Vamos salvar a empresa, eles são uma empresa de pescas. Pedro estava todo trêmulo, caiu de joelhos aos pés do Senhor, falou, Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador, eu não sou digno de andar à sombra do Senhor. Jesus olhou para ele e falou, venha após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens.
A Bíblia diz que Pedro olhou os peixes, olhou para Jesus e falou, vale a pena. Deixando tudo, seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. 1 Timóteo 10,4 diz, ninguém que se envolve em negócios desta vida, ninguém que milita se envolve em negócios desta vida, porque seu desejo é agradar aquele que o arregimentou. Exige, precisa. Pode ser que não seja o tempo, pode ser que haja alguém aqui hoje, nesta manhã, que está no ministério parcial. Amém. É louvável, trabalha mais, do que o normal. Mas não perca esta visão. Assim que houver oportunidade, eu quero ter o tempo integral para o Senhor. Em 1 Reis, finalzinho do capítulo 19, você vê que Elias estava passando e haviam ali 12 homens trabalhando, mexendo nas juntas de boi, na plantação. E Elias viu Eliseu aproximando, Elias tirou a capa e tchá! Era uma convocação para profeta, aprendiz de profeta, substituto de Elias. Eliseu foi para casa, porque Elias diz, vá, beije seu pai, beije sua mãe, despeça deles, vamos para a casa de profetas. Eliseu pegou a junta de bois, fez uma fogueirinha, matou seu boi, e fez um churrasco, convidou todo mundo, vem, Eliseu ficou doido, ficou louco, não, agora eu vou ser profeta, queimou a carne, e deu o testemunho, olha, Eliseu foi chamado. Não é errado fazer tendas, o errado é tirar o alvo de Jesus, tirar os olhos de Jesus, perder a visão. O contrário também acontece, com tristeza eu falo, tem colegas que entraram no ministério, e aí titubeou, foi fazer uma faculdade secular, começou a trabalhar com o diploma que lhe foi conferido, e percebeu que dá muito mais grana do que o ministério, estava indo bem na igreja, as coisas caminhavam bem, culminou com que ele chamou um colega do ministério, é pastor da igreja, e ele é membro. Tirou os olhos, se é chamado, irmãos. Uns anos depois, conversando com ele, eu percebi uma pontinha, de frustração. Deus nos chamou, é uma convocação para deixar o seu trabalho social. Eu não tenho muita simpatia, mas isso é uma coisa minha. Com colegas de ministério que vão fazer faculdades, é o tipo da faculdade que nada tem a ver com o seu ministério. Não estou condenando e nem acho errado fazer uma faculdade secular, um curso. Nós precisamos pastores e colegas de ministérios expertos em certos assuntos que nos ajudam no ministério. Mas fazer uma coisa que não tem nada a ver, só porque às vezes mora numa cidade que tem faculdade. Pastor, eu tenho tempo. Não tem tempo. O que não tem é visão. Pastor Marcelo rasgou meu coração com visão das pessoas que estão às vezes à margem, Nosso carinho, nosso tempo. Nós não temos tempo. Às vezes temos um coração, às vezes pequeno.
Então é bom, Deus nos chamou para um trabalho social. Também, irmãos, uma convicção da suficiência das Escrituras. O pastor tem que entender que a palavra de Deus é suficiente. Quando seminarista, eu tinha medo do ministério. Eu tinha medo de assumir uma igreja. Eu tinha receio, do fracasso. Lendo muito Timóteo, Deus fortaleceu meu coração. Paulo diz a Timóteo: fazendo essas coisas, serás bom ministro de Cristo. A gente não tem que se preocupar. A gente tem que procurar andar no que a palavra de Deus nos orienta. Então, ame a palavra de Deus. Todos os livros são importantes, mas a palavra de Deus é insubstituível. Deve ser o seu livro de cabeceira antes de dormir. Deve ser o versículo que você mastiga o dia todo. Ame a palavra de Deus. Ela é o seu ganha-pão. É o seu ganha-pão. Pela graça de Deus, é ela que transforma. Estou adiantando um pouquinho aqui. É ela que transforma corações. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a oração de Jesus a Deus. Dê-lhes a tua palavra, o mundo os odiou. Deus, eu falei da beleza da tua palavra, eles abraçaram, passaram a ser odiados pelo mundo, porque a palavra de Deus é divisória. Ela ensina-nos a tomarmos posições corretas. E 2:4, 1 Timóteo 3:15, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Seja a tudo. Medita, ocupa-te, toma um tempo especial nesta palavra. Sabe daquele irmão que foi preso nos países comunistas, ficou numa sala escura, junto a vários prisioneiros. Então eles só acendiam a luz 15 minutos à noite e 15 minutos de dia. Era uma cela totalmente escura para eles comerem. Então chegavam os alimentos e eles comiam com as suas mãos, não tinha faca, nada. E tinha aquele irmão em Cristo lá, que quando acendia a luz, ele tirava o seu Novo Testamento e ficava lendo. Quando tocava a campainha, que iriam ser recolhidas todas aquelas marmitas, ele abria e comia rápido. Ele fazia isto. Mas eu não entendo você, quando acende a luz, em vez de você se alimentar, você fica lendo esse livro. E na hora que toca o sinal, você come a metade da marmita. O meu primeiro alimento é a palavra de Deus. Eu quero ler. Os meus olhos não leem no escuro, mas a minha mão sabe a direção da boca. Eu posso comer. Eu como metade da marmita que você vê, mas enquanto eu chego na fila, eu estou comendo. Irmãos, ame a palavra de Deus, é o seu ganha-pão. Seja alguém que, se alguém te der uma pancada na cabeça, sai os miolos, espalhe Bíblia de todo quanto é lado. Verdade. Ame o seu púlpito. Ame o seu púlpito. Eu gosto de púlpito. Eu quando sentei ali, eu fiquei olhando esse púlpito. Orei pelos colegas que subiram. Nós não somos nós no púlpito. O púlpito é do Senhor. Você transmite um recado.
Seja como aquele que quando está lá dirigindo o culto, você não vê a hora do dirigendo o culto falar, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Faça como aqueles corredores de Fórmula 1, né? Que fica ali, né? Na hora que dá a bandeirada, ele quer chegar na frente. Começou a corrida e tá, sai lá. Chegou a minha vez. É o meu guião, é o meu púlpito. Eu tenho uma pregação, eu quero falar o que Deus colocou no meu coração. Não barateie o seu púlpito. Cuide de quem vai usá-lo. Deus deu para você. É teu. Fiquei sabendo dessa semana de alguém. Se eu estou fazendo fofoca, me perdoem, viu? Veio para cá. Alguém pegou o carro dele emprestado, lá sem ordem dele. Bateu o carro, riscou todo. Irmãos, púlpito é muito importante. É muito precioso, né? Eu gosto desse Salmo 45:1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um destro escritor. Se você ama o seu púlpito, você não vê a hora de subir e de usá-lo. Gosto do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninhos para si, onde acolhe os teus filhotes. É poético. É como que aquele escritor ali dentro do templo, ele estava contemplando o templo, olhando os átrios do Senhor, a parte da frente da casa do Senhor, admirando aquela revoada de pardais, naquelas colunas, né, que sustentavam o templo. Desses pardais encontraram um lugar seguro, casa para morar. Eu encontrei, a minha alma encontrou o teu templo, o teu tabernáculo, a casa do Senhor. Ame o seu púlpito. O Salmo 65:4 diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite nos teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa, do teu santo templo. O mundo precisa das verdades de Deus. Quanto mais não dirá o nosso povo, nossas ovelhas, né? A igreja não quer um pastor expert, né, no Lava Jato, na Petrobras. Não quer alguém que fica, não vejo a hora de pegar o Lula, agora pega, e sabe de tudo. A escalação do time, né? As novidades que tem. Não estou condenando, não. Mas o que a igreja quer primeiro ver, você anda com Deus, as suas mensagens são forradas da palavra de Deus, da graça de Deus. Ame o seu púlpito. Ame suas ovelhas. Ame as suas ovelhas. É muito importante isto. Alguém disse que visitar caiu de moda. Meu cunhado fala muito sobre a minha pessoa e o pastor Alfredo, né? Bantuil. E ele fala: pastores como vocês estão caindo de moda. Eu não estou dizendo que somos só nós dois. Ele tem pastor, ele ama os seus pastores, mas ele é um homem vivido, conhece as igrejas. Pastores atrás de dinheiro, pastores que vivem só no seu escritório,
Eu sei, eu entendo. Tem pastores, e não é uma crítica, e eu sou edificado por isso. Como não estou dizendo que o pastor Marcelo tem esse lado, mas percebo, ele é um homem estudioso, é um homem que ama ficar com o nariz no livro. É bom. É bom. Mas não podemos esquecer também a importância de tomar um café na casa daquela família que está passando um problema, de visitar alguém no hospital, né? De estar no meio das ovelhas. Provérbios 27 e 23, procure conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu rebanho. Deus te colocou numa igreja para cuidar daquele rebanho, para ser um parceiro, para chorar juntos, rir juntos, orar. É o que Provérbios, na angústia nasce um irmão. Não é o meu caso só, eu sei que colegas também percebem. Às vezes vem, eu recebi aconselhei uma pessoa por mais de um mês, de uma das nossas igrejas, eu não sei qual porque eu não perguntei. Ela ela falou, estou falando com o pastor, mas tem um lenço no telefone, eu não quero, o senhor me conhece, eu não quero que o senhor me identifique. Ela abriu o seu coração e falou, você é membro de uma nossa igreja? Sim, eu sou membro de uma igreja batista regular. O senhor conhece o meu pastor, mas eu não tenho coragem de falar com ele. Não consigo me abrir com ele. Ame suas ovelhas. Ame o seu rebanho. Pastor tem que gostar do cheiro de ovelhas. Pastor tem que gostar de gente, amar gente, estar com gente. Isso faz parte do ministério. Jesus amava as pessoas, estava sempre entre as pessoas. Mantenha-se puro num mundo contaminado. O mundo é podre, o mundo é sujo. Seja santo. Leve uma vida santa. A sociedade não quer somente ver os brilhantes intelectualmente seculares, mas eles admiram homens e mulheres que andam com Deus. Jovens, senhoras, senhores. Preguei domingo de manhã que não é porque tem cabelos brancos que sabe dar conselho. Tem muito velho que é melhor ficar quieto, porque não tem uma vida digna, santa. E tem muitos jovens que têm autoridade bíblica. Manter-se incontaminado no mundo podre é compromisso do crente, mas o pastor tem que estar na vanguarda. Ele tem que ser alguém separado nesse mundo podre, contaminado. O Salmo 17:3: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinastes e nada achastes. É como Deus sondando a nossa vida naquela noite, o que fizemos naquele dia, e Deus, olha, você ofendeu aquele irmãozinho, você não pediu perdão, e lá vem o coração instigando-nos, examinastes-me e nada achaste-me. Por quê? Porque eu fiz um compromisso com meus olhos, com os meus lábios, melhor dizendo, de não transgredir. Vida santa, vida pura.
Certa feita, uma família querendo condenar o seu pastor, porque estava em brigas lá, desentendendo, passou a ter uma sensação diabólica e inventou uma mentira na igreja. Olha, o pastor fulano de tal, ela disse, lá na igreja, ela disse o nome dela, não vou falar aqui não. Falou, pegamos ele saindo do motel, com uma adolescente. E comenta com uma, comenta com outra, é verdade, daqui a pouco chega no ouvido da esposa, no ouvido dos filhos, no ouvido de algumas ovelhas. Ele disse, olha, isso é impossível. A esposa diz, é impossível. Meu marido jamais faria, não jamais fez isto. Eu conheço, eu ponho a mão no fogo pelo meu marido. Minha esposa diz, o único homem que eu ponho a mão no fogo é pelo meu marido. Que honra, que bom, que a sua esposa com certeza fala isto. É bom, um mundo contaminado. A Bíblia diz que Noé, a geração estava toda pervertida e corrupta. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhava toda aquela geração, lá estava Noé. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Isso deve provocar ciúmes em você. Ciúme santo. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Salmo 101, verso 6. São esses em quem eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, é muito bom. O que traz gozo e alegria, uma vida de santidade. Eu poderia falar, a placa não subiu ainda não, né? Eu poderia falar mais sobre um assunto importante. Não vou entrar muito. Mas manter-se puro num mundo contaminado, não estou falando só de sexo. Porque quando fala isso, sexo, não, irmãos. Tem muitas áreas que nos emporcalham. Finanças é uma. Como é desagradável ver um pastor enroscado financeiramente. Quando é desagradável ver um pastor que anda no vermelho. Ou então você diz, olha Deus, a situação do ministério está difícil, então eu estou sempre enroscado, a minha vida está sempre correndo atrás do tesoureiro, me adianta isso, me adiante aquilo. Sabe o que está dizendo, Deus? O seu manual de instrução não serve para mim, o que o Senhor separou para mim não encaixa na minha vida. Eu fiz nos idos tempos, talvez o pastor Pacheco fez também curso com Larry Coy, lembra? Conflitos da vida. Quem fez conflitos da vida com Larry Coy? Aí, pastor Adelaide, como esse homem me ensinou. Eu estava iniciando o ministério. E ele falou, irmãos, teve uma época na vida que eu tinha uma calça só. Porque eu não podia comprar outra. Eu não queria comprar para pagar o mês que vem. Eu fui pregar e a calça estourou atrás. Eu fiquei sentado lá, depois que terminou o culto, até que todos foram embora. Aquilo falou muito ao meu coração. Cuide das suas finanças. O dinheiro que Deus te dá é como sanfona, irmãos. Ele cresce. Quando Abraão levou Isaac para ser imolado, disse que ele tinha tanta fé que Deus poderia trazê-lo de volta. Eu fico pensando no que você dá para Deus, no que você dá para as pessoas que estão carentes, ajudando. Deus estica. Nunca me fez falta o dízimo. Fez para você? Se não fez, levante a mão. Nunca fez falta. Não faz falta. E você vive como se ganhasse até mais do que isto. Mas deixa eu falar para o
último ponto aqui, convicção de suas prioridades. Primeiro, Deus. A prioridade número 1 na nossa vida é Deus. Ele sempre tem que estar em primeiro lugar. E quando Deus está em primeiro lugar, tudo vai bem. Não é isso que Jesus Cristo disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Põe família, põe esposa, põe filhos. Todas as outras coisas. Segundo, família. Terceiro, igreja. Nunca inverta isto. Nunca coloque a igreja antes da sua família. Deus, em primeiro lugar, deu uma família. Não importa quantos estão na família, se 2 ou 10, nós temos aqui, citando a vida de Jó. Jó era uma anormalidade, tinha 10 filhos. Mas Jó era o exemplo que colocou Deus em primeiro lugar. Um era homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E depois tinha Jó, 3 filhas e 7 filhos. Primeiro, a vida de Jó com Deus, depois seu relacionamento com a família. Você vê permeando isso em todo o livro de Jó, último capítulo, nós vemos Deus falando com Jó. Deus orando pelos seus amigos, que acabamos de ouvir aqui na preleção que me antecedeu. E depois Deus abençoando sua família, voltando, os seus bens. Vamos falar todos juntos esse versículo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarde, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Guarde o teu coração e é uma vida de família abençoada por Deus. Saíram as fontes, as saídas da vida. O que é mais importante para você, querido irmão? Pastor ou não, homem, chefe de família, é a tua família. O ex-ministro do Brasil, Maílson da Nóbrega, ele deu uma entrevista chorosa, com todo o brilho que ele tinha como expert em mexer com finanças nacionais e internacionais, como levar o Brasil, como fechar acordos. Mas ele fez uma pausa na sua entrevista com a jornalista Gabi, Eu tenho uma nota de tristeza, porque eu estou perdendo a minha família. Os meus filhos estão envolvidos em drogas, muito dinheiro, muita sabedoria humana, muitas viagens, abandonou a família. Soube de um conferencista internacional, ele viu o perigo que a família estava incorrendo, ele pediu perdão para a sua agenda do ano seguinte. Eu não irei, não farei conferências, eu estou ganhando o mundo inteiro para Cristo, os meus filhos estão indo para o inferno, eu preciso dar um passo atrás, pastorear a minha família. Primeiro esposa, depois filhos. Essa é a prioridade. Eu lembro do irmão Ken, Querido irmão, eu sinto falta dele em nossas associações, Ele, quando aprendeu a falar em português, ele apresentava a Rene assim: isto é minha mulher. Isto é minha mulher. E ela toda cheia de graça. Até que eles entenderam que alguém falou: nunca fale isso, isto é minha mulher. Eu falei: esta é minha esposa. Há uma diferença.
mas cuide da sua esposa. É a mulher que Deus te deu. É a mulher da sua vida. Há quem diz que ser homem é conquistar uma mulher por dia, né? Essa frase é mais velha do que andar para frente, né? Ser homem é conquistar uma mulher por dia. Mas ser homem é conquistar a mesma mulher todos os dias, né? É diferente. A sua esposa está antes dos seus filhos, sabia? Um casal na minha igreja, eles não tinham um relacionamento bom, mas sempre o filhinho entre os dois, crescendo entre os dois. E no aconselhamento, falei, vamos fazer uma coisa. A partir de domingo, quando vocês vierem assistir o culto, põe o teu filho na esquerda. Sente junto com a esposa. Ponha o filho no outro domingo do lado da esposa. Um dia ele vai casar. Ele só tinha um filho, e tem. Ele vai sair do lar. E eu temo que vocês vão se estranhar mais. Eu falei filhinho, mas quando eu falei ele já era adolescente. Hoje ele já é jovem. Nada pode separar, né, o casal, nem os filhos, a união. Então, primeiro a esposa, depois os filhos, né? 1 Pedro, né? Provérbios 30, 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na, quem pode completar aí? Ditosa. Os filhos levantam e falam, mas que mulher, mamãe, que mulher especial a senhora é. Só porque ela faz aquele café, né? A mulher parecia um navio mercante mesmo, ela levantava cedo, ia lá, que legal, né, mãe? Depois, o seu marido a louva. Muitas mulheres procedem muito bem, mas tu a todas sobrepuja. Não é bajular, não, é elogiar, mostrar amor, é cuidar. Pastor, né? Família e igreja. Pastor, marido e pai. Virando do outro lado, a irmã deve cuidar, né, da sua esposa, seu marido, né? Seu marido. Deus possa nos abençoar. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus esse privilégio inigualável de sermos ovelhas de Jesus. Vamos agradecer essa bênção que Deus nos encaixa no lugar certo para fazer a coisa certa com a alegria do Senhor, seja diácono, seja professor da escola dominical, seja pastor, seja esposa de pastor, as nossas atividades. Não existe coisa melhor nesta terra do que servirmos ao Senhor.